Boa noite, gente. Tudo bem? Me ouvem? Boa noite, senhor. Tô te ouvindo. Boa Boa noite. noite. Vamos lá, então, para a nossa aula de história. Pessoal, eu vou, antes de compartilhar aqui a aula, tá? Os slides, enfim, alguns avisos, né? Alguns recados. Esse material, né, que eu estou usando nas aulas, eu vou deixando com o pessoal ali do Conecta, eles vão disponibilizando para vocês lá nos drives, né? Eu achei que era, eu achei que era em grupo, né, de WhatsApp, mas daí me explicaram, né, que eu mando para eles e depois eles passam para vocês, eles postam, né, nos drives lá da turma. E então esse material, tá, gente, eu vou disponibilizar ele em PDF, aquele da aula passada eu já mandei também. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao material, qualquer questão, se ficar alguma dúvida, enfim, nos tópicos, nas imagens, vocês podem me chamar. Deixar meu contato aqui, de novo para vocês, caso vocês queiram, tá? Podem me chamar ali, não tem problema. E também, assim, vou disponibilizar alguns vídeos, link de vídeos que eu acho interessantes para a gente trabalhar, para vocês verem, se der tempo, né, no tempo aí de vocês, para vocês darem uma olhada. Hoje eu vou botar, eu botei no material de hoje, eu botei já algumas indicações. Então, se vocês tiverem, né, um tempo para dar uma olhada, em algum momento aí do estudo de vocês, eu acho interessante, porque são, né, são às vezes materiais que ajudam a fixar aí o conteúdo, certo, pessoal? Ah, de novo, eu tô com algum problema aqui no Zoom, então eu não ouço vocês, mas se vocês estão me ouvindo, tá bom. Se vocês quiserem escrever ali no chat, fim da aula, ali, alguma dúvida, alguma questão também, podem me escrever, tá? Deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar primeiro a tela da última aula para a gente relembrar os slides da última aula, o material, tá? Para a gente relembrar o que que a gente estava trabalhando. E aí depois a gente vai para a aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Lembrando, pessoal, que hoje, né, é uma data fatídica para a história do Brasil, principalmente. Hoje, 1º de abril, né, o dia que ocorreu o golpe que levou à ditadura militar de 64. Alguns falam ditadura civil-militar, alguns falam ditadura empresarial-militar, mas como nós estamos, né, recém começando aí o nosso conteúdo, eu não quis, eu até queria, né, fazer uma aula sobre isso por ser a data de hoje, mas eu acho que quebraria um pouco aí a nossa dinâmica, e é uma aula que precisa, é um conteúdo, é um assunto que precisa de mais de uma aula para a gente trabalhar, tem que dar todo um contexto. E então eu acho que vai ser mais interessante a gente deixar para, e a gente vai chegar nesse assunto, né, mais para frente, tá? Mas relembrando, né, então que hoje, né, 1º de abril, a gente completa aí, né, 60 anos do golpe que levou à ditadura militar brasileira. E certamente, né, um assunto que pode aparecer nas provas, pode aparecer na prova do Enem, pode aparecer na prova da URGS. É um assunto que é bastante recorrente, né, nas provas de todos os vestibulares, de história. Então, enfim, é um assunto que sempre a gente tem que dar bastante atenção, trabalhar. E tem alguns materiais também que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre este assunto da ditadura. Eu vou deixar também para compartilharem com vocês no Drive, tá? Nos drives. Mas assim, não material ainda de aula, não slides de aula, só links de vídeos, filmes, porque tem muita coisa, né? Tem produção riquíssima sobre esse período e cada vez mais, né, tá tendo produção sobre isso. Então, eu acho que é legal vocês.
claro, né, dentro aí do tempo de vocês, darem uma olhada, assistirem, né, na medida do possível, porque é um assunto que sempre é bom, né, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está analisando, até para entender, né, a nossa história e faz parte da nossa história recente, tá? Eu vou retomar aqui só o final dessa última aula, pessoal. Então, aqui, ó, vou voltar lá para o fim da aula. Eram os tratados, né? Os tratados de limites e o descobrimento, tá? Então, relembrando, gente, o que que a gente viu na nossa última aula e na nossa primeira aula? Tá? A gente viu esse processo todo da expansão marítima portuguesa, tá? E a gente viu, né, que isso faz parte de toda uma mudança que está ocorrendo, numa transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, e que Portugal acabou sendo pioneiro todo nesse processo da expansão marítima. E o que que isso tem a ver, né, com a história do Brasil, né? Uma das consequências dessa expansão marítima portuguesa é que Portugal vai encontrar uma rota para chegar nas Índias, que era o objetivo, uma rota diferente para chegar lá no comércio das especiarias, nas Índias, né, o comércio dos metais preciosos e, consequentemente, vai encontrar o Brasil aí no meio do caminho. Lembrando, né, que não é um descobrimento assim, porque o território já era habitado, povoado há muito tempo, nosso território aqui, né, pelos povos indígenas. Aliás, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, esse descobrimento do Brasil, ele faz parte, esse descobrimento, entre aspas, faz parte desse processo da expansão marítima portuguesa que se dá aí principalmente nos séculos XV e XVI, tá? E essa expansão, né, marítima tem toda uma caracterização que a gente trabalhou então na aula passada. Então, eu finalizei, né, a aula passada falando desses tratados territoriais, esses tratados de limites que aconteceram entre Portugal e Espanha, né? Lembrando que são três: Tratado de Toledo, a Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas. Mas assim, não foram só esses tratados que Portugal e Espanha fizeram, não foram só esses tratados territoriais que Portugal e Espanha fizeram nesse período colonial. Depois vão ter outros, mas que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? E o Tratado de Tordesilhas, então, vai ser esse mais famoso, e ele vai delimitar uma zona ali, né, de Espanha e uma zona portuguesa. A América vai ficar dividida, né? Uma parte para Espanha e uma parte para Portugal. Vou puxar aqui o mapa, ó. Então ali vai ter a linha da Bula Intercoetro e depois a linha do Tratado de Tordesilhas. Uma boa parte do que viria a ser, né, o Brasil vai ficar então com Portugal. E hoje então a gente vai ver esse período logo depois da expansão, logo depois da expedição do Pedro Álvares Cabral, que se dá em 1500. O que que Portugal faz, né, aqui no Brasil? Qual foi a política, né, de Portugal aqui para esse território que viria a ser o Brasil? Eu vou falar Brasil, 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 né? Mas entendendo que o país Brasil não existia, o nome Brasil ainda não é muito utilizado. Na verdade, Portugal dá o nome primeiro de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, e Brasil vem a ser depois utilizado, tá? Mas eu vou falar Brasil, Brasil, entendendo, né, que a gente está falando do que vinha a ser o Brasil, tá? Mas, né, não existia o país Brasil, não existiam os outros países da América, né, com a configuração geográfica que a gente conhece, ela não estava ainda feita, né? E aí eu botei também um slide sobre o descobrimento, né, as hipóteses do descobrimento proposital ou um descobrimento acidental. E isso para nós, né, é o de menos. É só entender que existe esse debate, né, que pode ser que de fato Cabral tenha se perdido no mar, e venha parar aqui acidentalmente, ou também, né, a questão do propósito que ele tinha mesmo de chegar aqui, de garantir a posse desse território para Portugal e depois foi para as Índias e, né, então pode ser que sim, pode ser que tenha sido proposital, pode ser que não, mas é um debate, tá? Aí também isso é interessante da gente destacar que é o antigo sistema colonial português, tá? A forma mercantilista de colonização
faz parte dessa política portuguesa. Provavelmente o professor Ney aí vai trabalhar com vocês, tá? Na aula de História Geral, essa forma mercantilista, o sistema mercantilista. Tá? Então, botei algumas características, né, que era basicamente a colônia, no caso aqui o Brasil, dar sustento para a metrópole, dar suas, né, a metrópole explorar ao máximo as riquezas que a colônia pudesse produzir, ou que a colônia tivesse naturalmente, como metais preciosos, e o Portugal vai encontrar, né, metais preciosos aqui no Brasil, vai encontrar principalmente o ouro na região das Minas. Uh, Qualquer produto que a colônia produzisse tinha que ter uma aprovação, né, da metrópole para ser comercializado. Tudo que toda a questão cultural, né, da colônia também passa pela metrópole. Tudo que a colônia faz em relação a essa cultura geralmente é uma cópia do que vem da metrópole. Isso não vai ser só Brasil e Portugal, outras colônias europeias também, da Espanha, da França, da Holanda, da Inglaterra. Claro, entendendo que existem tipos diferentes, né? No caso do Brasil, é chamado uma colônia de exploração, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, né, teria sido uma colônia de povoamento, embora também, né, teve lá um processo lá de exploração das riquezas, né, também teve escravidão, né, nos Estados Unidos, principalmente na região sul, mas, né, no sentido colonial deles, foi de fato mais um povoamento, né, do que essencialmente a exploração. Mas também teve, né, a escravidão, teve o extermínio de povos indígenas que viviam na região, que a gente vai ver, né, que vai acontecer aqui, tá? E fechando, né, o slide da última aula, sistema, as características assim do sistema mercantilista, que é a base do sistema capitalista. Ele faz parte desse chamado absolutismo monárquico, um conjunto de medidas, né, que garante a essas monarquias absolutistas, né, que são esses reis, rainhas que governam e reinam absolutos, acumular grande quantidade de metais preciosos, lucrar com a exploração das colônias do trabalho escravizado. Então, devido, né, às atividades mercantis, se chama mercantilismo. Tá? Iniciou aí mais ou menos no século XV, durante a expansão marítima, né, e vai mais ou menos aí até o século XVIII, passando por várias transformações e adaptações. Tá? Então, resumidamente, essas são as características do sistema mercantilista. Aí fechamos aquela, né, o retomado da última aula, agora vamos para a aula de hoje, tá? Aqui as questões, se der tempo aí a gente faz as questões, tá, gente? Deixa eu só parar aqui, ó, compartilhamento. Compartilhar minha outra tela. Aí. Então vamos lá para o período chamado pré-colonial brasileiro. Esse período ele tem mais ou menos 30 anos, vai ali da chegada da expedição do Cabral, 1500, até mais ou menos 1530, 1531, 32, quando Portugal estabelece aí uma nova política para essas terras daqui, que é a política de povoamento do território. Então esse período é chamado de pré-colonial porque ainda não havia de fato uma colonização, uma política de colonização de Portugal em relação a esse território, tá, gente? Por isso, pré-colonial, tá? São esses, mais ou menos, esses primeiros 30 anos, tá? Do que vai acontecer. Aí, vamos lá. Então, gente, né, o que que a gente pode dizer, tá? O território do Brasil, ele não gerava grande interesse por parte, de Portugal, tá? O que que era mais interessante para Portugal nesse momento? Era mais interessante o comércio com as Índias, era mais interessante o comércio com o Oriente, a rota das especiarias, tá? Então não tinha assim uma política de Portugal para o Brasil. Cabral chegou aqui, avisou, né, o rei que chegou, ó, né, tem terras lá pro lado de lá e tal, fiz algumas anotações na carta lá do Pero Vaz de Caminha, né, que é uma fonte histórica desse período. Aí o rei da época, o rei Dom Manuel, vai olhar aquilo, bom, né, o que que a gente vai fazer com esse território? Qual é o interesse de Portugal nisso? Não tinha ainda muito interesse.
que mais interessava era o Oriente, eram as Índias, era o que eles tinham descoberto lá na expedição do Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama. Então, né, o território aqui ainda, né, não despertava assim muitos interesses. Até na carta do Pero Vaz de Caminha ele vai dizer: não se encontraram aqui riquezas que a gente possa explorar, talvez a riqueza mais, talvez a coisa mais valiosa que a gente possa fazer aqui é catequizar os povos aqui que a gente encontrou. Ele estava falando dos indígenas, né? Então, né, não tinha ainda, mas alguma coisa Portugal já vai fazer. Aí isso vai se desenvolver com o tempo, essa exploração, tá? Então, Portugal vai enviar em 1501 uma expedição de reconhecimento, esse reconhecimento no sentido geográfico e antropológico do território, aqui é a expedição do Gaspar de Lemos. Essa expedição, ela também contou com a participação do Américo Vespúcio, que depois, né, vai acabar sendo dando o nome, né, para o continente, tá? E essa expedição vai reunir, então, informações geográficas sobre o local e as possíveis riquezas. E cada assim, ponto que eles vão passando, eles vão botando o nome do dia lá do santo. Então, Cabo de São Roque, Monte do Santo não sei o quê. Então, eles vão dando os nomes, né, conforme aí os dias, né, os santos do dia lá que eles vão encontrando, tá? O primeiro nome que eles vão dar pro Brasil, os portugueses, tá, é Ilha de Vera Cruz. Eles pensavam, né, que o território era uma grande ilha e depois Terra de Santa Cruz, né? Com essas expedições de reconhecimento, Portugal vai ver que não é uma ilha, né, que é um território enorme, muito maior, né, do que Portugal. Então, né, vai parar de chamar de ilha depois de um tempo, tá? E o nome Brasil vai vir depois, tá? Então, primeiro Ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. O que que seria o Brasil nesse contexto aí de 1500, 1501, 1502, 1503? Seria um ponto de apoio da carreira da Índia. Carreira da Índia, carreira é um termo, tá, que é utilizado por alguns historiadores para falar da rota das Índias. A carreira da Índia, ou seja, é o que Portugal estava dando prioridade naquele momento, fazer a rota das Índias para fazer o comércio das especiarias, para levar, né, as especiarias. Então, eu botei uma frase ali que eu botei do Pero Vaz de Caminha, que ele bota na carta, ter aqui esta pousada para estar na navegação de Calicut. Calicut, cidade, né, das Índias lá, que era um dos principais entrepostos comerciais, uma cidade que o Vasco da Gama, né, parou na sua expedição. E então, né, a ideia aí, ó, então, o que que vai ser aqui, né? Aqui vai ser um ponto de apoio. Quando a gente for para as Índias, a gente para aqui. Quando a gente voltar das Índias, a gente pode passar aqui também. E vamos vendo aí o que que a gente vai conseguindo fazer, tá? Então, né, a ideia de Portugal nesse período é essa. A gente não é ainda, né, não tinha ainda, não, vamos sair povoando, e mandando um monte de expedição, ainda não, tá? Isso a gente está falando bem no início, tá? Bem no início do século XVI. Pessoal, se tiver alguma questão, alguma dúvida, se estiver indo muito rápido, tá? Avisem aí no chat, por favor. Vamos lá, então. Aqui eu botei uma imagem, tá? Que representa esse desembarque do Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, onde fica hoje Porto Seguro, 1500. Foi feita pelo Oscar Pereira da Silva em 1922, tá? É muito comum aparecer obras desses pintores, né? Desses autores, desses artistas que procuraram retratar, né, a história, claro, que a gente tem que entender, né, que o cara que ele pintou essa tela em 1922, né, 400 anos depois, 500 anos depois, né, da chegada do Cabral. Então, a gente tem que entender que é uma visão, né, que está sendo posta pelo artista aí, né, provavelmente não foi assim, né, literalmente assim, mas é uma fonte histórica interessante, aparece em provas, nessas obras, aparecem em livros, né, então é interessante a gente ver, né, visualizar, tá, também como teria sido, né, como poderia ter sido, tá? E, de fato, os portugueses tiveram, assim, um contato direto com as populações indígenas, né, que viviam ali no litoral. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? E aqui uma imagem famosa também, uma tela famosa, né, uma obra famosa, que é a primeira missa no Brasil, tá, realizada
provavelmente no dia 26 de abril de 1500, tá? Foi alguns dias depois, né, da chegada aí do Cabral. E nessa missa, então, né, teriam participado, além dos portugueses, dos padres, aí os indígenas, né, teriam observado essa missa. Tem relatos, né, disso, em que, né, eles teriam assistido ali de forma pacífica, teriam até imitado os gestos dos portugueses. E é interessante, né, porque a cultura dos indígenas é uma cultura de acolhimento e de tentar, de curiosidade sobre o outro, sobre o diferente. Até vou indicar depois para vocês uma série que no episódio um fala sobre isso, a série Guerras do Brasil, que é a visão dos povos indígenas, né, sobre os portugueses, sobre os europeus, né, de maneira geral, uma visão mais aberta de acolher, de entender, de aceitar eles na sua cultura, na sua sociedade, diferente da visão que os europeus tinham sobre eles, né? Porque os europeus trazem uma visão, são selvagens, são os bárbaros, antropófagos. A gente tem que catequizar eles, a gente tem que, né, escravizar eles se eles não aceitarem a catequização. Uma visão, né, bem mais preconceituosa, né, bem mais cheia de várias, né, de vários preconceitos e discriminações, que é a visão dos indígenas, que era praticamente, né, de aceitar, entender e acolher. Claro que, né, depois muitos povos indígenas entenderam o que estava acontecendo e não aceitaram mais, mas muitos, né, entraram até em alianças com os portugueses, né, porque para eles é um povo diferente que está chegando, enfim, né, eles não atacaram. E aqui, no caso, os portugueses têm mais contato com os povos tupis, tá? A primeira missa aí do Vitor Meirelles, quadro, obra feita em 1860. Bom, seguindo aqui então, gente, para o nosso, né, o que que vai acontecer, tá? Nesse primeiro momento. A famosa, né, o famoso ciclo do pau-brasil. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento aí, né, que os portugueses extraíram, né, fizeram o primeiro ciclo econômico do Brasil teria sido então essa extração da árvore pau-brasil, uma árvore, uma madeira que já era conhecida, já era de bastante serventia, tanto para os indígenas quanto para os portugueses. Para os indígenas, a principal serventia é a fabricação dos arcos e flechas, que é uma madeira bem maleável, e para os portugueses e para os europeus de maneira geral, a fabricação de tinta, de corante vermelho. Afinal, né, a gente está falando aí do século XVI, a produção, né, de tintas e corantes, enfim, não estava quimicamente, né, não estava desenvolvido. Então, ela servia bastante para isso, para fabricar móveis, arcos de violino, também entre outras coisas. Uma madeira que era utilizada para muita coisa. E os portugueses se dão conta que existe essa madeira. Tem vários relatos, eu botei ali relatos de viajantes e sobreviventes de naufrágios. Acontecia muito, né, de virem para cá viajantes portugueses, europeus também. Alguns até naufragavam próximo à costa, eram acolhidos pelos povos indígenas e ficavam aqui e ou às vezes voltavam e escreviam, né, e diziam, ó, encontramos lá um monte de madeira, pau-brasil, um monte de árvore, entre outras coisas, né, que eles falavam, entre outros relatos. Esses relatos são muito legais, assim, né, e existem hoje, né, para, enfim, serem lidos, aí tem público na internet, e é legal que é uma fonte histórica também do período. E a árvore, então a madeira pau-brasil vai ser uma das primeiras riquezas, né, que os portugueses vão tirar aqui do território e lucrar alguma coisa com isso. Não era o mesmo lucro que tinham com as especiarias, né, com a rota das Índias, com a carreira das Índias, não era. Era bem menos, né, do que lucravam, né, com o comércio com as Índias, mas era alguma coisa que eles viram que tinha aqui e poderiam lucrar. A visão, né, a visão mercantilista de tem que acumular alguma coisa, tem que tirar alguma riqueza, né? A gente tem que, né, de alguma maneira, explorar o território que a gente encontrou, tá? Só que essa madeira atrai interesse de outros também, não só dos portugueses, né? Os franceses, os estrangeiros, principalmente os franceses, né, começaram a se interessar também pelo pau-brasil. Eles também mandavam expedições marítimas. O rei da França financiava expedições de corsários, não reconhecia o Tratado de Tordesilhas. Para ele, não, o Tratado de Tordesilhas não valia, porque Portugal e Espanha não estavam
povoando o território, né? Que é o princípio aquele do uti possidetis, que a gente vai falar. A gente vai falar em outros momentos também, que era, né, só é dono da terra, está povoando, né? De fato, como Portugal não estava povoando, estava só mandando, né, expedições de exploração, então, né, para eles não servir, tá? Portugal quis garantir o monopólio dessa exploração da árvore, do pau-brasil, e então começou a mandar expedições para cá para tentar repelir aí os franceses, tá? E é interessante que essa madeira, essa árvore, ela se encontrava por toda a costa brasileira praticamente, desde o litoral ali carioca, de onde hoje é o Rio de Janeiro, até o Sergipe, lá até o Nordeste, né? Então, ela é até chamada aqui a Costa do Pau-Brasil, tá? Que é uma madeira que se encontrava aí por uma boa parte, uma árvore, né, que se encontrava por boa parte do território. Brasil vem da brasa, né, da cor de brasa dessa madeira, né, que lembrava a cor da brasa avermelhada. Tá? Então, tá aí o nome, por isso o nome pau-brasil. Vamos passar aqui. Deixa eu ver. Aí. Aqui eu botei um mapa, dois mapas. Tá? Um mapa do italiano Giovanni Battista Ramuzio, tá? Com a ilustração do escambo, a gente vai falar, né, o que que é esse escambo do pau-brasil. Esse mapa foi publicado em 1556, tá? Então, aí na metade do século XVI, e é um dos mais importantes relatos sobre as descobertas marítimas. Ele é um mapa, hoje em dia, de domínio público, e ele está disponível na Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP. Então, ele tem um desenho, né, de toda a exploração ali. O nome já está ali, né, Brasil, né, já tem o nome Brasil, e a madeira ali sendo, a árvore sendo derrubada pelos indígenas nesse trabalho que vai ser ainda um trabalho de troca, não é ainda um trabalho escravo, não é ainda escravidão indígena, que vai acontecer mais para frente. E a extração e levar, né, o pau-brasil para a Europa, né? Então a árvore não ficava aqui, né? Os portugueses levavam para vender na Europa. E ali do outro lado, o mapa de toda a costa do pau-brasil. Tá? Então, a ocorrência, na área de verde ali, a ocorrência de onde tinha o pau-brasil. Tá? Então, vejam que é um território bem extenso, né, do litoral brasileiro, onde essa árvore era encontrada. Tá? E próxima, né, ao litoral, que facilitou também para os portugueses. Então, como é que é quais são as características desse período, desse ciclo, tá? Desse ciclo econômico, tá? Como é que vai acontecer? Então, primeiro os portugueses construíram as chamadas feitorias. Lembra que a gente falou na aula passada, né? As feitorias, as pequenas fortificações, fizeram isso na África, fizeram isso nas ilhas, que era para garantir a posse do território, fizeram aqui no litoral. No caso aqui do litoral brasileiro, para também armazenar essa madeira até os navios chegarem, né, embarcar a madeira nos navios. A força de trabalho para derrubar, né, a árvore pau-brasil era a força de trabalho dos indígenas, no chamado escambo. Escambo significa troca. Em troca, né, do trabalho, em troca do trabalho, os indígenas ganhavam então objetos como facas, machados, canivetes que para eles tinha serventia, né, no dia a dia deles, no trabalho deles também, né, eles gostavam, que nunca tinham visto, né, aqueles objetos, então, né, era algo que os portugueses viram que dava para fazer ali essa troca, esse chamado escambo, tá? Só que olha só, o governo francês vai patrocinar grupos de corsários que são uma espécie de pirata, só que um pirata legalizado, vamos dizer assim, né? Um pirata que tinha a autorização do governo, do Estado francês para agir, né? Eles não agiam sozinhos. E eles também vão começar a percorrer essa costa do pau-brasil e também vão negociar a extração da madeira com os índios por meio desse campo. E por muito tempo se dizia na Europa assim, será que o Brasil ali, ou a costa do pau-brasil, né? Será que é de Portugal ou é da França? Porque por muito tempo, eu digo assim, alguns anos, os franceses também ficaram bem ativos aqui no litoral, fazendo o escambo do pau-brasil. E os franceses conseguiram apoio de algumas sociedades indígenas também, dos Tupinambás principalmente. Então, teve aí uma certa participação francesa na colonização, nesse período pré-colonial,
que depois Portugal vai tentar repelir, né, com as expedições guarda-costas. Então, é interessante que não foi só Portugal que fez esse escambo aí do pau-brasil, a França também participou ativo, os franceses participaram ativamente. E olhem só, como é que o rei de Portugal fez? Tá? Ele arrendou o território, ou seja, Portugal não enviava, o rei de Portugal não enviava assim diretamente expedições para explorar, não financiava diretamente, ele contratava arrendatário, ou melhor, ele dava oportunidade para arrendatários, uma espécie assim, ele alugava, entre aspas, o território brasileiro para pessoas que estivessem interessadas em vir para cá, que tivessem condições de vir para cá explorar o território e, caso, né, conseguissem explorar, uma parte do lucro ficaria com elas, outra parte ficaria com Portugal, com o rei, né, com a coroa portuguesa. Tá? Então foi uma espécie assim de, eu até falei na outra aula, terceirização da exploração, né, esse arrendamento que durou alguns anos. Tá? Ele foi feito em vários momentos desse período pré-colonial. E o primeiro arrendatário foi um cara chamado Fernão de Noronha. Hoje em dia a gente usa o Fernando, tá? Mas na época era Fernão, tá? Fernando de Noronha foi um dos primeiros arrendatários do território que viria a ser o Brasil. Ele era um cristão novo. Ele era um judeu convertido ao cristianismo, porque na época não podia, em Portugal, não podia ser judeu, porque seria perseguido pela Inquisição, poderia ser preso, poderia ser morto. Então ele se converteu, muitos comerciantes dessa época fizeram isso, eram judeus, se converteram ao cristianismo para, né, não sofrerem a perseguição, eram chamados então de cristãos novos, tá? E esses arrendatários, o Fernando de Noronha, na verdade, ele era um arrendatário, liderava um grupo de arrendatários, mas o nome era ele, né, o comandante era ele. Em troca, eles se comprometiam a construir feitorias e pagar a coroa parte do lucro obtido. Então, vamos dizer, né? Ah, lucrei lá tantos mil réis ou moeda da época, enfim, uma parte é da coroa, uma parte é deles, tá? Só se eles encontrassem metais preciosos, aí era diferente. Aí Portugal não deixava ficar uma parte com eles, aí ia ser diferente. Mas não encontraram, né? Foi só o pau-brasil mesmo, tá? E esse arrendamento foi renovado por mais duas vezes, 1505 e 1513, tá? O primeiro foi em 1503, tá? E o rei, né, o rei Dom Manuel doou para o Fernando de Noronha a primeira capitania hereditária no litoral brasileiro, que é a ilha de São João da Quaresma, atual ilha de Fernando de Noronha. Tá? Então recebeu esse nome em homenagem a esse arrendatário. Tá? Então a primeira capitania foi a capitania do Fernando de Noronha, tá? E ele foi o primeiro arrendatário português aí do Brasil. Vamos lá. Esse é um mapa da divisão, né, da América, tá? A América do Sul, na parte espanhola, em rosa ali, né, a parte espanhola, e em amarelo a parte de Portugal, tá? Com um destaque em verde para a ocorrência ali do pau-brasil, tá? Esse mapa ele está no Atlas Histórico Escolar, feito na década de 70 pelo MEC. Esse Atlas Histórico, ele, claro, foi feito em 1970, né? Já tem aí 50 anos, é defasado em várias coisas, mas tem mapas bem interessantes. Eu vou disponibilizar depois para botar para vocês lá no Drive, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas ele é domínio público também, está disponível no site do domínio público. Aí vamos para as expedições guarda-costas, né? Portugal estava vendo que os corsários franceses, estavam querendo, né, vir para cá e também comercializar o pau-brasil. E pensou, então, a gente não pode deixar, porque vão começar a se criar aí, né? E a gente vai perder o nosso território e perder o comércio do pau-brasil. Então, foram organizadas as expedições guarda-costas, tá? Ela organizou, a coroa portuguesa organizou duas expedições comandadas pelo Cristóvão Jacques para expulsar os corsários franceses. A primeira foi em 1516 e a segunda em 1526, tá? Essas datas, né, também lembrando, vocês não precisam decorar, mas para a gente se situar, tá? Qual era a dificuldade, pessoal, do combate a esses corsários?
Além da própria extensão do território, né, do litoral brasileiro, que é enorme, né, uma extensão territorial que é muito maior do que os portugueses estavam acostumados, tá? As alianças que os europeus, né, os franceses, fizeram com os indígenas. Os tupinambás, então, se aliaram aos franceses. Os portugueses, eles tinham se aliado aos tupis ou aos tupiniquins. Os portugueses se deram conta, né, que os tupis, eles dominavam praticamente o litoral todo brasileiro. Então eles se aliaram com eles porque eles, né, viram que era o povo ali dominante, povo indígena dominante. Mas eles tinham outros povos, muitos outros povos indígenas, né, além dos tupis, e alguns desses não aceitaram nunca os portugueses, né? Sempre foram hostis aos portugueses, até os portugueses vão dar nomes para classificar eles, né? Conforme a hostilidade. E alguns deles então se aliavam aos inimigos dos portugueses, né? Então os tupinambás se aliavam aos franceses, o que dificultava para os portugueses nessa expulsar totalmente os corsários daqui, porque daí os tupinambás forneciam informações do território, né, sabiam onde estava o pau-brasil também, né? Então, também isso gerou essa dificuldade, tá? Só que teve uma característica dessa exploração portuguesa que vai facilitar para Portugal depois, tanto para expulsar os franceses quanto para colonizar e povoar a terra, tá? Que são os sobreviventes de naufrágios, os degredados e os desterrados, de maneira geral, aqui no Brasil. O que que são degradados e desterrados? Degradado, gente, é quando alguém era expulso do território lá, por exemplo, de Portugal. A pessoa cometeu algum crime, enfim, fez alguma coisa que foi considerado, né, um criminoso, e muitas vezes a pena criminal era o degredo, a expulsão do território, tá? Isso aconteceu aqui no Brasil, na Inconfidência Mineira, ali do Tiradentes e tal, que o Tiradentes foi enforcado, né? Foi morto. Mas outros participantes da Inconfidência Mineira foram condenados ao degredo, eles foram expulsos daqui do Brasil, foram viver em outras colônias de Portugal. Isso acontecia já então há muito tempo, tá? E esses portugueses degredados e desterrados, eles muitas vezes vinham morar aqui no Brasil e faziam alianças com os indígenas, muitas vezes estabeleciam famílias junto às sociedades indígenas, casavam com mulheres indígenas, tinham filhos com essas mulheres, se aliavam aos chefes das sociedades indígenas, aos principais chefes, ou seja, esses portugueses que, né, vieram e morar aqui no Brasil durante esse período, né, enfim, sobreviventes de naufrágios, degredados, desterrados, eles ajudaram, no fim, né, a ocupar a terra aqui e a defesa do território, porque daí eles tinham contato com os povos indígenas, eles sabiam o que estava acontecendo, eles viviam aqui, né, não eram simplesmente aqueles que vinham e voltavam, eles passaram a viver. Inclusive, alguns passaram a adotar os costumes indígenas e abandonaram totalmente o costume deles, o costume português europeu, inclusive a religião, as crenças. Alguns passaram se incorporaram nas sociedades indígenas de maneira total. Alguns não, alguns se aproveitaram, né, estabeleceram famílias, tinham, como, né, nas sociedades indígenas, muitas vezes o homem podia ter várias mulheres, né, ter vários filhos, enfim, estabeleceram essas famílias e, ao mesmo tempo, alianças com os chefes das sociedades indígenas, mas ajudavam os outros portugueses que iam chegando, né, ajudavam com essas informações. E é claro, né, que também não fizeram isso sozinhos. Os próprios indígenas, né, muitas vezes se aliavam com os portugueses, né, em troca de alianças militares, de armas, de objetos, né, enfim. Então, a ocupação, né, aqui da terra pelos portugueses, a defesa do território, teve um pouco desse auxílio desses portugueses que passaram a viver aqui. A gente vai falar de dois depois que ficaram mais famosos aí nesse processo, tá? Que horas são aqui? Controlar o meu tempo. Vamos lá. Bom, botei aqui, né, dois desses principais portugueses que passaram a viver aqui no território. Um se chama o Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru. Tem até um filme
que fala sobre a história dele. É claro que filme, né, dá uma romantizada, né, tem distorções, enfim, e outro é o João Ramalho, tá? O Caramuru, ele naufragou em 1510 e ele passou a viver aqui, então, viveu aqui até 1557. Então, né, o cara viveu aí 50 anos, praticamente 47 anos depois do naufrágio dele, na Bahia. E ele era muito respeitado pelos tupinambás, né? Então, ele fez uma aliança aí com os povos tupinambás, estabeleceu, né, fez aí uma rede, né, com os povos tupinambás. E o João Ramalho, ele não se sabe se ele naufragou, se ele era um degradado, enfim. Mas ele convivia com os índios Guaianá, na região de São Vicente. E ele casou com uma indígena, a Bartira, filha do maior chefe guerreiro da região. Teve vários filhos e filhas, e eles também se casaram com homens, portugueses e espanhóis que vieram para cá. Então, teve também muitas essas alianças entre famílias, né? Os portugueses que vinham, se casavam, né? E é claro isso que eu estou dizendo, se casavam, né? Nesse caso, não estou falando, né, dos casos de violência, estupro, enfim, né, que aconteceu aos montes, né? A história brasileira, a história dos portugueses com os indígenas é a história de violência, violência física, violência sexual, né? Nesse caso aqui, né, são dois aí que se destacaram por terem, né, participado e se incorporado às sociedades indígenas, né? Mas teve inúmeros casos, né, de portugueses e europeus, né, que daí tiveram, né, relações com indígenas, mas na base sempre da violência, né, o que foi a maior parte. Tá? Então, nesse caso aqui são só dois, né, que se destacaram aí por ter estabelecido essa aliança, né, e se incorporado às sociedades indígenas, mas claro, usaram isso também para auxiliar, né, Portugal na exploração e na colonização. Tá? Eles foram, né, pessoas assim que ajudaram muito nesse processo. Vou passar aqui. Aqui é uma obra feita em 1912, onde mostra ali o João Ramalho apontando o caminho de Piratininga para o Martim Afonso de Souza, que é o comandante da primeira expedição de povoamento. Essa obra foi feita pelo Benedito Calixto, tá? Então, seria né, retratando aí como é que foi o João Ramalho aí apontando, né, para o Martim Afonso de Souza. Eles ganhavam cargos, né, depois do João Ramalho, cara, ganhavam cargos porque, né, ajudaram os portugueses a se estabelecer aqui. Mas né, os próprios indígenas também ajudavam, né, os portugueses, quando naufragavam, né, quando vinham para cá, os portugueses não sabiam, né, não tinha ideia da terra, do que podia comer, do que não podia, né, os indígenas ajudaram muito nesse processo. Claro, porque na visão deles, né, estavam acolhendo ali um povo diferente que está chegando. Então aqui, né, né, o Caramuru e o João Ramalho prepararam e facilitaram, né, o estabelecimento dessa colonização nas terras portuguesas, tá? E também os jesuítas se aproveitaram disso. Os jesuítas procuravam se aproveitar desse relacionamento que eles tinham, né, com os indígenas para concretizar a missão de evangelizar, né, os povos indígenas que eles queriam, levar a fé cristã, né, para os povos indígenas. Tá? Isso é chamado por alguns historiadores de colonização acidental, essa ação desses homens como o Caramuru, João Ramalho, uma espécie de colonização acidental, porque eles não estavam amando da coroa com a proposta de colonizar, mas acabaram ajudando nesse processo. Tá? Foram construídas inúmeras feitorias e essas feitorias em diferentes pontos do litoral. Tá? Então, né, esses dois portugueses ajudaram nesse processo. Tá? E a ameaça francesa, então, que eu vinha falando, né, ali quando a gente estava falando do pau-brasil. O rei francês, o Francisco I, ele resolveu contestar o Tratado de Tordesilhas, o monopólio, né, sobre essas terras do Novo Mundo, que eles chamavam, dizendo que né, Portugal e Espanha não eram donos por causa do princípio do uti possidetis.
a ocupação efetiva só era a posse efetiva só quando povoava o lugar, tá? Para solucionar isso, então, a coroa portuguesa, né, resolveu estabelecer, então, uma colonização efetiva, uma política de colonização. O rei de Portugal, vai, então, mandar para cá uma expedição de povoamento do território, diferente das outras expedições, que até agora eram expedições de reconhecimento e expedições guarda-costas. Agora vai ter uma expedição de povoamento. Mas tem dois fatos que contribuem para Portugal começar a se interessar mais aqui pelo Brasil. O declínio do comércio com o Oriente estava começando a não ficar tão lucrativo. Isso a gente está falando, né, que já se passaram 30 anos, né, 30, 40 anos das expedições, né, que encontraram as rotas para o Oriente. Começou a não ficar tão lucrativo porque, assim, Portugal tinha acesso às rotas, chegava nas Índias, mas quem fazia o comércio de fato eram os holandeses, que acabavam fazendo o comércio das especiarias. Uma parte ficava com os holandeses, porque Portugal era mais um entreposto, então já estava ficando pesado ali o comércio com o Oriente, tá? E outra coisa que os portugueses começaram a se interessar é que os espanhóis encontraram metais preciosos, nas terras que eles estavam colonizando. E os portugueses, opa, mas, né, a gente pode encontrar também. Eles acreditavam na lenda do Eldorado, da cidade de Eldorado, que seria uma cidade, né, com ouro, enfim, com muito ouro, lendária, uma lenda, né, que eles acreditavam que poderia ser na Amazônia ou em outros locais aí do Brasil. Mas, né, eles começaram a se interessar mais. Então, ó, peraí, né? Quem sabe se os espanhóis encontraram, né, lá as minas de Potosí, as minas de prata, a gente também encontra. Vão encontrar, mas muito depois, tá? Aqui. Aqui é um mapa de 1625, um pouquinho mais para frente do que a gente está vendo, já no século XVII, com a suposta localização da cidade de Eldorado, tá? Que, segundo a lenda, né, seria situada às margens do Lago Parima. Tá? Então, né, na verdade, desde a época das grandes navegações, os portugueses e os outros europeus acreditavam, né, nessas lendas das cidades feitas de metais preciosos, enfim. Então, começou a atrair a atenção dos portugueses, começaram a direcionar um pouco mais para cá, tá? E aí nós vamos ter a primeira expedição de povoamento do território, que é a expedição do Martim Afonso de Souza. Essa primeira expedição, ela tinha três objetivos, que eu botei ali no primeiro tópico. Combater os franceses, os traficantes franceses, procurar os metais preciosos e estabelecer núcleos de povoamento no litoral brasileiro. Tá? Assim, ela veio para cá, essa expedição, com 400 pessoas. Não é suficiente pelo tamanho do território, né? Lógico, 400 pessoas, né? Não chega nem perto, não faz nem cosquinha, né? Para conseguir povoar. Então, de certa forma, ela vai fracassar como expedição de povoamento, mas começa a estabelecer núcleos de povoamento, tá? E o Martim Afonso de Souza depois vai se tornar um capitão donatário naquele sistema das capitanias hereditárias. Tá? Então, o objetivo era iniciar o povoamento das terras, traziam já ferramentas, sementes, mudas de plantas, da cana-de-açúcar e alguns animais domésticos. Tá? E o Martim Afonso de Souza ele tinha amplos poderes. Ele recebeu uma função quase como se ele fosse assim, chamavam ele até o rei do Brasil, assim, porque ele tinha quase poderes de rei aqui, tá? Ele deveria fundar os núcleos de povoamento, exercer a justiça civil e criminal, tomar posse das terras em nome do rei e nomear funcionários também para ajudar ele a distribuir as sesmarias. Sesmarias eram grandes lotes de terra. A história da distribuição de terras no Brasil, né, que vem aí dos tempos de Portugal, é a história desses grandes lotes, né, de terra que vão ser distribuídos para famílias, né, para outros portugueses interessados em vir para cá. Mas eram grandes lotes, assim, não era uma pequena, 2, 3 hectares, não, eram lotes enormes de terras que eram dados, né, doados aos portugueses interessados em se estabelecer aqui, tá?
E até depois, né, no documentário que eu vou indicar para vocês, lá no documentário das Guerras do Brasil, alguns historiadores vão falar isso, que eles despovoaram a terra, né, os indígenas, muitos morreram, né, tem praticamente um extermínio dos povos indígenas que viviam aqui. Então eles vão se dar conta que eles despovoaram, né, o território tinha que povoar, tá? O genocídio, né, dos povos indígenas, tá? E aí, na expedição do Martim Afonso de Souza, vai ser fundada a primeira vila da América Portuguesa, que é a Vila de São Vicente, localizada no litoral de São Paulo, tá? E já começa ali a plantação da cana-de-açúcar. A gente vai falar na próxima aula sobre a cana. Aqui, então, uma imagem dessa vila de São Vicente e do Martim Afonso de Souza, tá, pessoal? Passando. Para fechar a aula, os povos indígenas, tá? Algumas características dos povos indígenas, então, pessoal. Quantos indígenas viviam aqui? Tá? As estimativas falam em 3 a 5 milhões, tá, de pessoas que habitavam o Brasil ali na época do descobrimento, divididos em 4 grupos linguísticos: Tupi, Gê, Aruaque e Caraíba. Tá? Quem ocupava o litoral eram os tupis. Tá? E quem não fosse tupi, os tupis expulsavam para o interior do território. Tá? Ali no quarto tópico, ali eu botei, ó, no contato com os indígenas, os jesuítas classificaram em 2 grandes grupos. Os povos de língua geral, os jesuítas falaram de língua geral, que eram os tupis, e os de língua travada, que eram os tapuias. Só que assim, gente, não existe indígena tapuia. Tapuia é um termo tupi para classificar quem não é tupi, tá? Então não existe o indígena, o indígena da etnia tapuia. Tapuia foi um termo usado pelos jesuítas para dizer os que não eram tupis. Os jesuítas aprenderam a língua dos tupis, modificaram, criaram uma gramática e transformaram a língua comum. Por muito tempo foi a língua mais falada aqui no território brasileiro, foi a língua tupi, não foi o português, por muito tempo, que era a língua chamada língua geral. E as outras línguas, que assim, né, os povos indígenas são muitas culturas, línguas diferentes, né? As outras foram sendo apagadas, né? O próprio Tupi foi sendo descaracterizado, né, para o interesse dos portugueses, para o interesse dos jesuítas, para o interesse dos portugueses. E as outras culturas que não eram tupis, mais ainda, tá? Então, o apagamento cultural que os portugueses fizeram aqui com os povos indígenas, além, é claro, né, do extermínio físico, além, é claro, das violências, né? Aqui uma imagem, ó, das sociedades indígenas guerreando entre si. Os portugueses se aproveitaram disso, porque os indígenas tinham rituais de guerra e os portugueses se aproveitaram para estabelecer alianças, né? E estabeleceram alianças com os tupis, que dominavam uma boa parte do território. E só para fechar, gente, então, fechar a aula, tá? Qual era a ideia, né, dos portugueses em relação aos indígenas? Primeiro, torná-los súditos do rei, né, de Portugal e cristãos, porque, né, os indígenas não seguiam a religião cristã. Para os portugueses isso era um absurdo, eles tinham que seguir, né, eles tinham que ser cristãos, então, né, forçar a catequização. Eles não entendiam os indígenas no contexto sociocultural, eles reduziam, né, a condição de uns selvagens, uns bárbaros, antropófagos, né? E os jesuítas, ao mesmo tempo que eles zelavam, de certa forma, né, eles defendiam, mas eles também, né, tratavam os indígenas, são uns cães que se comem, se matam, né? E eles também distinguiam, né, entre os indígenas que poderiam ser catequizados, poderiam se tornar fiéis e súditos da coroa, e os que não poderiam, porque praticavam antropofagia, né, que é comer a carne humana dentro do ritual indígena, que eram mais cruéis na guerra, como se os portugueses não fossem, né, os outros europeus também, que tinham os que vestiam as mulheres, os que não vestiam, então eles também classificavam, né, de acordo com isso, para entender qual que poderia ser catequizado, qual que poderia ser transformado num súdito, num cristão, e os que não poderiam, tá? Então isso também foi feito. E aí, vai estar no material, tá? Mas eu vou retomar isso na nossa próxima aula. Os nomes que foram dados, os índios, os indígenas, né, foram chamados de índios, de gentios,
de inimigos ou contrários, negros da terra ou negros brasis, índios mansos, índios bravos, tá? Mas isso a gente pode retomar aí na próxima aula, certo, gente? E aqui um mapa da ocorrência dos indígenas. Só para fechar, a gente vai ter as indicações de filmes e vídeos, tá? O que eu mais indico para vocês nesse contexto, todos eles, todos têm, eu acho que estão disponíveis no YouTube, tá? Mas o último ali, a série Guerras do Brasil. Tá? Essa série foi feita há uns 2 anos, se eu não me engano. Tem na Netflix, mas tem no YouTube. E o primeiro episódio, As Guerras de Conquista, fala sobre esse contato dos portugueses com os indígenas, os europeus com os indígenas, e tem reflexões bem interessantes, tem falas, né, de indígenas, a visão indígena, né, sobre esse período, sobre esse processo, e eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhada nesse documentário, que eu acho que contribui bastante, até para a gente, né, que não é indígena, entender, né, a visão dos povos indígenas sobre esse período, tá? É isso, pessoal. Por hoje, alguma dúvida, alguma questão? Tudo certo? Escrevam aí, se puderem. Então tá, pessoal. Qualquer dúvida, me avisem, tá? No WhatsApp, vou disponibilizar o material para vocês e, se puderem, deem uma olhada ali nas indicações, principalmente nesse último que eu falei, tá? Grande abraço aí, boa noite. Valeu, gente. Boa noite aí.